Bom dia, tudo bem? Bom, precisamos falar um pouco sobre racismo, porque isso tem sido à tona nos últimos dias, especialmente por causa da morte do George Floyd. Não vou entrar aqui em questões específicas, até porque não dá tempo e a intenção não é essa. A intenção é apenas eu dar um panorama bíblico a respeito disso, né? E eu farei isso com três afirmações, resumindo bem o assunto, que o assunto é complexo. Mas a primeira afirmação é que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Absolutamente todos os seres humanos, independente da cor da pele, do jeito do cabelo, das roupas que vestem, da língua que fala, da fé que professa, de como vive sua sexualidade, independente. Todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus e isso basta para que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, com respeito que elas merecem, simplesmente por serem pessoas, por serem seres humanos, né? Então, independente do que elas façam ou deixam de fazer, elas continuam sendo humanas. E os direitos humanos hoje estão caro para nós ocidentais, principalmente, para todas as pessoas do mundo, mas principalmente para nós. Ele tem raízes, a Carta de Direitos Humanos, ela tem raízes cristãs. Então, essa é a primeira afirmação. A segunda é que a Bíblia não faz em momento nenhum uma diferença entre pessoas por causa de cor de pele. Absolutamente. Absolutamente. Ela reconhece em alguns poucos textos que existem pessoas com cores de pele diferentes, mas não há absolutamente nenhuma diferença entre essas pessoas com relação à sua dignidade, ao seu valor e ao respeito que todas elas merecem. Essa é a segunda afirmação. Não há, então, absolutamente nenhuma base bíblica para tratar pessoas de modo diferente por causa de diferenças de constituição física e, dentre elas, a cor de pele. E a terceira é que a igreja é a resposta pro racismo, porque há racismo, sim, diferente em países, por exemplo, no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos, mas não dá para se negar que há pessoas racistas, mas isso se resolve na perspectiva bíblica na igreja. Então eu sempre gosto de lembrar em Atos capítulo 13, versículo 3, que diz assim, ah, quando narra um pouco daquela igreja lá em Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo. Então quando fala de Simeão, diz por sobrenome Níger, ou chamado Níger, e Níger significa que ele tinha a pele escura. Ou seja, ele era um negro, né? E ele fazia parte daquela igreja. Mas ele compunha aquela igreja como todos os outros, porque o que une os cristãos como igreja, como povo de Deus, na igreja que não no sentido institucional, mas orgânico, não é a cor de pele ou interesses pessoais, mas é a centralidade do Cristo ressurreto. É isso que nos une, né? E quando o Apocalipse fala da igreja triunfante, né, a igreja que estará diante do Senhor, lá em Apocalipse 7:9 diz: E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos. Ou seja, pessoas de todas as nações e tribos, absolutamente certo que está falando aqui com pessoas diferentes, de cores de pele diferente, cabelo diferente e assim por diante. Ou seja, a igreja onde isso deve definitivamente acabar. E aí vem meu ponto. O racismo ele não é vencido e superado com violência, com quebra-quebra, como as pessoas têm feito, mas ele é superado com a convivência. Convivência de pessoas que podem ter cor de pele diferente, o que não diz absolutamente nada, mas que conseguem viver bem, conseguem se relacionar bem. E eu termino contando uma breve história. Quando nos Estados Unidos os nossos meninos estavam numa escola e eu ia buscá-los às vezes, né, ou eu a Bia, e um dia eu lembro que eu estava parado na fila com o carro, esperando eles saírem, e se abriu a porta que as crianças saem, e duas menininhas saíram, abraçadas, uma com o braço em volta do pescoço da outra, juntinhas e rindo altas, duas, que dá para ouvir lá do carro. E o detalhe era que uma delas era
loirinha e branca. Branca, branca, branca. Porque tem muita gente bem branca lá naquela região, né? Loira e branca. E a outra era uma menininha negra. E para elas não havia nenhuma diferença entre a cor de pele. Porque elas estavam crescendo juntas e elas viviam juntas. A igreja é isso. A igreja de Jesus Cristo é onde pessoas diferentes vivem juntas, porque elas, embora possam ter gostos diferentes, que são coisas menores, mas podem ter cor de pele diferente, se vestir diferente, elas têm algo em comum. E isso é o que basta. Elas têm Cristo como centro de suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos faça pessoas que tratem as outras com dignidade, pelo poder do Evangelho de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe e te dê um bom dia.